O programa Visão do canal 14 da NET, que tem a coordenação do publicitário Fernando Dutra. Tenho o prazer de receber hoje, nós temos que dizer o seguinte, obedecendo a escala feita pela produção, juntamente com o Fernando Dutra, nós estamos trazendo aqui os novos eleitos, não só da cidade de Anápolis, como de cidades circunvizinhas. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor Marcos Antônio Carvalho. Ele que é psicólogo e é professor da Instituto Federal Goiano. Puxa vida, rapaz. Tá difícil hoje, não tá, ô, produção? Que é isso, hein, rapaz? Ô, professor Marcos, é um prazer tê-lo aqui no canal 14. Bom dia, José Augusto. Eu é que agradeço o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? As pessoas vão assistir em diversos horários. Isso é muito importante para que diversos públicos conheçam o nosso trabalho. Eu é que agradeço o convite. Bom, eu estou tendo a oportunidade, professor, de receber aqui e a honra de entrevistar vereadores, principalmente os novatos, não que os antigos não serão, já foram entrevistados, inclusive. Mas o que eu estou notando aqui, professor, é que os novatos, primeiro, têm uma formação acadêmica considerável. E segundo, que estão vindo aí com uma disposição tremenda. E eu quero particularmente, eu que estive presente na solenidade de posse, parabenizar o senhor pelo discurso, pela oratória que o senhor fez lá naquele plenário maravilhoso do São Francisco, Colégio São Francisco. Quem teve a oportunidade de absorver aquelas palavras que o senhor disse ali, eu posso dizer e parabenizá-lo mais uma vez pelo conteúdo, viu, professor? Eu é que agradeço. Acho que é o dever do vereador estar preparado. Nós precisamos de vereadores com formação acadêmica, com formação técnica e também com formação humana, que conheçam a cidade, mas que tenham capacidade técnica para criar projetos, para pensar os problemas e para avançar com soluções. Então esse é o nosso grande objetivo, encontrar respostas para os problemas que Anápolis tem. Tá vendo? Eu tô falando que esse pessoal tá vindo com... Tá parecendo rolo compressor, viu? Não para passar por cima de ninguém, não. Quando a gente fala de rolo compressor, são novas ideias, novos objetivos, novas ações. Quem tem a ganhar é o cidadão anapolino. Professor, parece que a bandeira do senhor forte é a educação. Isso, então, sou professor há 10 anos, sou psicólogo no Instituto Federal de Goiás há 8 anos, fui professor na Universidade Estadual, fui professor na Unievangélica, hoje ainda trabalho na Faculdade Católica de Anápolis como docente, no curso Meta, e dedico uma parte dessa trajetória à formação de novos professores, em preparatórios para concurso, em trabalho voluntário, em cursos de pós-graduação no país inteiro, e agora deixo de viajar o país inteiro para centrar o trabalho e a energia em Anápolis, não mais somente na sala de aula, mas no trabalho agora legislativo, tentando entender a legislação e criar projetos que a gente consiga avançar nas questões também da educação. Pela leitura que eu pude fazer aqui, nessa observação do senhor, professor, o senhor está trocando as viagens do Brasil pela constância em Anápolis. Isso, agora com uma agenda focada em Anápolis, mas não deixarei a sala de aula. Nós criaremos turmas, nós vamos conversar com a juventude no Novo Paraíso, no Industrial, no Calistolândia, na Vila Jaiara. Então nós continuaremos em sala de aula, porque o professor, o senhor que já foi professor sabe disso, a gente nunca deixa de ser professor. E esse contato próximo com a população, com a juventude, é importantíssimo para também desenvolver o trabalho legislativo. Esse Brasil nosso tem jeito, é só querer. Por exemplo, ele é o vereador mais jovem da Câmara Municipal de Anápolis. E está com esse gás todo que está vindo aí. Outros vereadores, vereadoras também, que nós tivemos a oportunidade e a honra de entrevistar, estão vindo com esse gás todo. O que é que está acontecendo? É uma revolução para melhor no Brasil? Eu acho que a sociedade começou a se posicionar.
Se a gente avaliar os últimos eleitos, a gente percebe que eles estão muito ligados a algumas bandeiras. Então a sociedade quer escolher o seu representante e quer se sentir representada. Então eu chego com uma votação expressiva, com grande parte de segmentos da educação, da cultura, da juventude, do esporte, mas que querem agora um trabalho sério, que esperam um trabalho qualitativo, um trabalho criativo, um trabalho que envolva a sociedade. Então a sociedade está mudando o olhar para a política e novos agentes estão se envolvendo. A sociedade precisa desse movimento para que a gente qualifique o trabalho no legislativo e o legislativo precisa estar atento para atender as demandas dessa população. A sociedade, professor, está no meio de uma turbulência, eu poderia falar assim, e é hora da psicologia agir, seria isso? Eu acho que é hora da psicologia agir não como uma disciplina acadêmica da ciência, mas é hora de dar as contribuições de uma ciência que entende o ser humano, que entende a sociedade, para criar projetos de lei que qualifiquem o atendimento público. Por exemplo, a presença de psicólogos nas escolas, que é uma defesa que nós fazemos. Maravilhosa essa ideia, hein? Maravilhosa essa ideia. É muito importante. Nós já temos a criação desse cargo, nós precisamos de concurso público agora. Talvez não dê para ter um psicólogo em cada escola, são mais de 130 escolas públicas municipais, juntando os CMEs, mas talvez dê para ter um para cada 3, um para cada 2, um para cada 4 escolas, e assim a gente começa um trabalho de mediação de conflito, de combate ao bullying, de relação entre pais e alunos, relação entre professores e famílias, para que a gente tenha uma escola mais dinâmica, que atenda a realidade social, que compreenda o aluno e que consiga construir a aprendizagem. Esse é o foco. Será que eu posso usar uma expressão assim, se eu não puder? O senhor tem todo o direito de me corrigir, professor. Quando o senhor fala do psicólogo lá na sala de aula, tem alunos que chegam metralhados na escola. Não tem esse o termo que eu queria usar, metralhado. Eu posso usá-lo? Sim, o senhor pode usar esse termo de maneira figurativa. Tem aluno que chega com caos familiar, com problema de fome, drogadição, violência, abusos, e que precisam de um olhar diferenciado. Esse aluno não quer só conteúdo e aprendizagem. Ele precisa de um olhar humanístico. Precisa de um amparo. Ser compreendido, porque a aprendizagem envolve também aspectos afetivos. E nós precisamos dar essas respostas para essa sociedade anapolina, que é também muito empobrecida, principalmente nos espaços periféricos. É o interessante que eu vi o senhor citar aqui atrás, agora mesmo na entrevista, alguns bairros, certamente onde o senhor teve assim, uma base eleitoral. E o senhor já deve ter notado, tanto é que, imagino eu, a leitura que eu faço da colocação desse projeto de um psicólogo em cada aula, não precisa ser um em cada, mas na sala de aula, é porque o senhor viu alguma coisa conflitante nos bairros? Eu atuo como psicólogo escolar há uma década e percebo a importância dessa atuação e acompanhei sistemas públicos onde isso funciona, como por exemplo no Piauí ou no Distrito Federal, onde isso já existe. Mas quando eu cito os bairros, não é porque eu tive voto lá. Tive sim, porque eu tive voto em todas as regiões. Mas é porque eu tenho dito, José Augusto, que quem quer ser vereador em Anápolis tem que saber a diferença do Parque das Primaveras para o Jardim Primavera. Tem que saber a diferença da Vila Esperança para o Jardim Esperança. As realidades são totalmente diferentes. Sim, tem que saber a diferença, por exemplo, tem que saber onde é a Vila Harmonia, onde é o Itororó, onde é Miranápolis. O vereador precisa conhecer a cidade como a palma da mão. Então esse trabalho que eu trago agora para a Câmara Municipal de Anápolis. Um vereador que conhece geograficamente a cidade, que sabe do que está falando, que sabe onde as regiões estão colocadas, qual é a situação dessa população, e isso é fundamental para a construção de políticas públicas. Interessante o senhor estava falando, eu estava escrevendo aqui, que a nossa pauta é feita tudo na hora. Você já viu, né? O vereador tem que fazer uma leitura geográfica do seu município para saber a atuação que ele vai colocar. O bairro A é diferente do bairro Z, que é diferente do bairro H, por aí afora. Sim, existem problemáticas que precisam ser trazidas para a discussão. Por exemplo, por que o distrito de Joanápolis tem 1.000 habitantes e não tem um CMEI para as crianças estudarem? Incrível. Por que a gente só tem Parque Ipiranga, que é bonito e aprazível, no Jundiaí, e não tem Parque Ipiranga no Filóstra e no Recanto do Sol? Nós precisamos começar a pensar a cidade para todos e todas. Por que não tem um Parque Ipiranga no Novo Paraíso?
Por que o Novo Paraíso não tem um sistema habitacional organizado, com esgoto, saneamento, asfalto? Então nós precisamos discutir a cidade. É discutir a cidade com a sociedade civil do nosso lado. Vereador, eu poderia pensar nessa fala do senhor, que esses processos que o senhor enumerou discriminam o cidadão? Discriminam o cidadão no sentido que negam direitos. O senhor entende? Quem mora no Dom Felipe, lá no final da Ponta Norte, tem que fazer ensino médio no Gomes de Souza Ramos, que é na metade da Vila Jaiara. Não tem lógica. Quem mora na Copa 24, que é a última rua do Copacabana, tem que subir até o Lenilópolis, no Calistópolis, para fazer ensino médio. Então nós precisamos discutir a distribuição geográfica dos equipamentos públicos na cidade, porque a cidade cresce de forma desordenada e os equipamentos públicos não acompanham. Então nós precisamos pensar a cidade para todos, e esse é o papel do vereador: provocar, fiscalizar, levar a discussão para que a cidade seja mais justa, mais fraterna, mais igualitária no sentido de política pública. Nós estamos entrevistando, tendo a honra de bater um papo aqui muito saudável, muito objetivo, com o professor Marcos Antônio Carvalho, ele que é do PT, que teve 1.473 votos. Ele que é psicólogo e que milita nessa área educacional, principalmente como psicólogo nos bairros, etc., há mais de uma década. O senhor falou de aparelhos públicos. Não é fazer tampar o sol com a peneira e dar o aparelho de uma academia ao ar livre e acha que está municiando aquele bairro. Seria assim? Isso, não é só isso. Nós não precisamos só disso. É importante também. É importante. Mas nós precisamos de CMEI para as crianças de 0 a 5 anos de idade. Água tratada, professor. Água tratada, saneamento básico. Eu visitei famílias onde as pessoas fazem as necessidades numa lata e jogam pela janela durante a campanha. Então isso é desumano. Como é que eu chego em lugares onde tem 10 funcionários numa casa? Professor, esse fato o senhor registrou em Anápolis. Isso, em alguns bairros periféricos. 100 quilômetros de Brasília, 130 quilômetros de Brasília. Isso, então nós precisamos discutir por que nem todos os lugares têm saneamento, por que nem todos os lugares a água chega com qualidade na torneira. Então nós precisamos levar qualidade de vida para a população anapolina, e é para todos e todas, não são só para os bairros nobres. Essa discussão precisa ser feita na cidade. Nós temos bairros aí conglomerados com 10 mil, 15 mil, 20 mil famílias e que não tem um centro municipal de educação infantil, que não tem uma quadra de esporte para os jovens praticarem esporte, que não tem uma escola estadual para que eles cursem ensino médio. Então nós precisamos fazer essas discussões na cidade, e o meu mandato é para isso. O que eu fico pensando, professor, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, por favor, o senhor está detectando esses problemas aqui em Anápolis. Fico pensando lá na Amazônia, no Nordeste brasileiro, aí a coisa deve ser bem pior, né, professor? Sim, sim. Hoje a gente convive com um país onde tem pessoas que não fazem 3 refeições por dia. Então a realidade ela é complexa em diversos locais. Só que eu não posso me ater a essas discussões lá. Agora eu preciso focar a energia. Lógico, na cidade. Não, o senhor já falou isso, desculpa. Isso. O senhor já trocou o Brasil para o Anápolis. Sim, sim. E agora eu me proponho, nesses 4 anos, a pensar políticas públicas para essa cidade. Então eu abro mão, inclusive de remunerações mais interessantes do ponto de vista monetário, financeiro, para fazer um trabalho em defesa da cidade. De 2021 a 2024, a população conta com um vereador que vai trabalhar incessantemente discutindo política pública, discutindo região, bairro, necessidades, demandas, equipamentos que precisam ser colocados para que a gente consiga construir qualidade de vida, principalmente para os que mais precisam. É interessante que eu vejo o senhor falar assim, eu faço uma viagem no tempo, que lá atrás eu também tinha esse idealismo, não que ele acabou hoje. O senhor se considera um idealista, professor? Eu me considero um idealista no sentido de que eu sei que não levarei todas as respostas, mas eu cumpro um papel, e a gente tem que cumprir um papel. E se o senhor me permite uma colocação, os sonhos não envelhecem, eles não podem envelhecer. Eles não podem envelhecer porque nós estamos aqui porque nós estamos no conforto da discussão no café. Mas quem está lá na ponta, que não faz 3 refeições por dia, não tem esse tempo para o café. Então nós temos essa tarefa e durante 4 anos vamos cumprir essa tarefa com maestria. Pensar a cidade, discutir os problemas e tentar encaminhar soluções. Deixa eu filosofar um pouquinho aqui, se o senhor me permite. Isso é de alguém ou é do professor Marcos? Os sonhos não envelhecem. Isso é de Milton Nascimento. Isso é Milton Nascimento.
Não me era estranho, não. Não me era estranho, não. É Milton Nascimento, é Clube da Esquina 2. Ai, meu Deus do céu, se eu viajar no tempo aqui, não vamos ficar aqui 3 dias, professor. Vamos, tô à disposição. Vamos ficar aqui 3 dias, não faz eu viajar, não, que eu chego até a arrepiar aqui, viu? Professor, o senhor sendo o mais jovem vereador da Câmara Municipal de Anápolis, vai existir, o senhor acha que vai existir uma rejeição com ela? Ô menino, você tá chegando agora, tá querendo bater pênalti sem goleiro, não vai ter isso não? Não, acho que não, porque eu tenho conseguido construir uma boa relação com os pares. Acho que essa relação ela é mediada pelo respeito, pela compreensão de que cada um tem seu espaço, seu papel, e não tem nenhum estrelismo da minha parte em querer bater o pênalti ou sentar na janela. Sem goleiro. Existe sim uma grande vontade de trabalhar. E quem quiser ajudar, quem quiser assinar o projeto junto, quem quiser pensar junto, tenha em mim um parceiro. Os projetos que são interessantes para a cidade terão meu apoio, independente de quem venha, do Poder Executivo, dos colegas do Legislativo. O que eu quero é que a cidade ande, o que eu quero é que as pessoas voltem a ser felizes, o que eu quero é uma cidade justa, digna, solidária para todos e todas. Olha, fazia tempo que eu não via dos vereadores recém-eleitos e dos também que já estão lá há mais tempo, uma vontade de fazer com que Anápolis vença qualquer processo aí negativo. Olha que eu falei, esse aqui está vindo um rolo compressor de ideias que quem tem a ganhar com isso é a população. Professor, eu fiquei sabendo, o senhor me corrija, por favor, que para fazer aquele discurso que o senhor fez lá foi feito, não sei se uma votação, um sorteio. Um sorteio. E o senhor foi sorteado e o senhor não queria fazer. Isso eu fui sorteado e eu cedi a minha vez. Gentilmente, a Andréa, que é uma colega e que eu respeito muito, mas ficou acordado que, como eu fui sorteado, que eu fizesse. Então eu fiz de maneira muito, muito simples, mas tentando passar para a população o sentimento daquele momento. E qual era o sentimento? É o sentimento da coragem de se colocar, da coragem de fazer o enfrentamento, da coragem de fazer as travessias que a vida nos exige. Porque não é fácil fazer a transição da sala de aula para o legislativo, ter equipe, exposição, rede social, colocar nossa vida à mostra, viver à disposição, receber dezenas de telefonemas, centenas de mensagens por dia, alguns pedidos que a gente não é capaz de fazer, porque infelizmente o legislativo ainda é visto de forma assistencialista por parte da população. Então as pessoas pedem emprego, pedem cesta básica, pedem favores, pedem mediação de questões de saúde, não que as pessoas não mereçam, mas esse não é o grande papel do vereador. O papel do vereador é fiscalizar o Poder Executivo e criar projetos de lei que melhorem a vida da população. Então eu tenho que atender os 1.473 votos? Tem, mas eu tenho também que atender os quase 400 mil habitantes que moram em Anápolis, que ajuda a construir essa cidade, que ajuda a pensar essa cidade no dia a dia, e essa população precisa olhar para o professor Marcos e dizer: eu tenho um vereador na Câmara que trabalha, que fiscaliza e que me representa. Então eu tenho ouvido isso muito nas ruas. Professor, o senhor me representa. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Gratificante. Sim, também. Porque são pessoas que talvez eu não sei o nome, não sei onde moram, que eu não conheço, que eu não encontrei durante a campanha, mas que vêm agora gratuitamente dizer: professor, eu votei no senhor, eu confio no seu trabalho, eu admiro suas ideias e eu preciso dar uma resposta técnica e qualitativa para essas pessoas. Primeiro porque eu não posso decepcioná-las, depois porque eu sou um funcionário delas. Eu sou remunerado para trabalhar para essa cidade. Então eu preciso dar respostas efetivas e elas terão essas respostas nos próximos 4 anos. Tomara que essa nova mentalidade ela seja implantada não só em Anápolis, o Brasil precisa disso. Precisa e muito. Quero deixar aqui de público o seguinte, eu vou pedir de público. Antigamente eu fui um leitor, eu devorava livros, jornais, revistas. Hoje fico mais um pouquinho acomodado. Mas eu vou fazer um pedido para o senhor. Se o senhor puder me emprestar não. Quero que o senhor me mande ou me doe aquele seu discurso que o senhor fez na posse. Te encaminho. Inclusive, quero colocar ele disponível na internet, porque algumas pessoas têm pedido também, e acho que ele deve significar talvez ali uma pequena chama de fogo para a gente incendiar no sentido de ideias, de vontade de trabalho, de motivação
para que a gente tenha uma legislatura competente, mas também para que a gente reacenda esse sentimento na cidade, de orgulho da cidade, de vontade de construir, de parceria, de soma, para que a gente tenha essa coragem de construir uma cidade melhor, mais humana, mais solidária, e esse é o nosso papel, não só do vereador, mas da sociedade civil. Nós precisamos ter uma cidade melhor, uma cidade mais justa, uma cidade com menos crianças nos sinaleiros, uma cidade com mais emprego e renda, uma cidade onde as pessoas não precisem ser levadas para a violência, mas que elas tenham chance de construir uma vida ética, uma vida digna, e isso depende de oportunidade. E esse é um movimento que toda a sociedade civil precisa fazer para que a gente tenha uma Anápolis melhor. Eu estou falando aqui, né? A mentalidade que está vindo por aí, graças a Deus, ninguém está dando receita de bolo, não. Né, vereador? Ninguém está dando receita de bolo. Não temos as receitas, não temos as receitas. Isso, é mas o que a gente tem é a vontade de abrir o diálogo. É verdade. O diálogo com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual, com a Unievangélica, com os institutos, com as empresas, com o DAIA, com a CIA, com os franciscanos, com o Conselho de Pastores. Nós precisamos abrir a discussão. Quais são as saídas para os problemas que a cidade tem? E a sociedade civil organizada é que vai apontar. Nós queremos isso, nós precisamos disso, essa é a saída e todo mundo junto pode construir. Mas isso depende de vontade política. Me passa pela cabeça agora, peço permissão até o telespectador, fazer uma comparação. Se derrubaram o muro de Berlim, por que nós não derrubarmos alguns muros que tem aqui, né, professor? Sim, muitos muros nós temos. Nós temos um muro invisível gigantesco que nos distancia Esse é o pior. Das centenas de moradores de rua, de pessoas que estão em situação de rua. Nós temos crianças sem CIMEI, nós temos gente na fila dos hospitais públicos para serem atendidas e nós não podemos nos conformar com essas situações. Nós precisamos dar resposta para a cidade. E aí o poder público tem o seu papel, o poder executivo, o poder legislativo, sociedade civil organizada, todo mundo precisa estar atento para os problemas da cidade, porque uma cidade menos violenta, uma cidade com mais educação, uma cidade com mais esporte, ela é uma cidade melhor para todos e todas. Ela gera mais segurança, qualidade de vida, ela traz mais investimento, isso gera uma cadeia de empregabilidade e tudo isso faz com que Anápolis seja uma cidade melhor. O senhor vai ser oposição por ser oposição ao prefeito ou oposição saudável? Naturalmente eu preciso ser oposição, mas o que eu tenho dito é que eu sou situação na cidade, então eu estou em defesa da cidade. O que o prefeito mandar que foi interessante para a cidade, tem o meu apoio. O que o prefeito mandar que não foi interessante para a cidade, ou que a gente acha que precisa de alguma modificação, tem a minha posição crítica e com muita abertura, com muita maturidade para fazer esse diálogo. A minha defesa é a cidade, eu sou funcionário dos 400 mil habitantes que Anápolis tem. Esses são os meus patrões. Então, é para eles que eu trabalho, são eles que eu vou fazer esse exercício durante esses 4 anos. Pensar a cidade, analisar os projetos, me posicionar e a cidade, a população é quem comanda a minha votação, o meu papel, os meus projetos, os professores, os sindicalistas, a cultura, a juventude, o esporte. Essas pessoas é que vão dar o direcionamento para o trabalho. Já faz algum tempo que eu não estou dentro da sala de aula. O senhor, como professor universitário, como é que está a cabeça do nosso jovem? Olha, a gente vive uma situação hoje diferente do que o senhor disse de 20 anos atrás, 10 anos atrás. Primeiro, nós fomos atravessados pela tecnologia. Então, hoje os jovens assistem seriados, têm programas, têm referências culturais muito distantes das nossas. Muito distantes das nossas. Então, os blogueiros, as pessoas são diferentes e as práticas culturais também são. Então, é papel do professor agora compreender esse público. Eu preciso saber qual é o público que está na sala de aula, que aluno é esse, de onde ele vem, que exemplo eu dou, que caso eu levo para a sala de aula, como é que eu me aproximo do meu aluno para eu construir a aprendizagem. Esse é o grande desafio. Então a gente vive uma geração acelerada, tecnológica, cheia de desafios, que percebe o mundo de outra forma, são os milênios, a geração Z, a geração Y, é uma outra forma de pensar a sociedade. E o professor, a professora nesse momento, precisa compreender esse
papel. Durante a pandemia, os professores foram para o mundo virtual, alguns alunos dominavam mais que os professores as ferramentas virtuais. Então, nós precisamos formar os professores para uma nova geração, para um novo formato de escola, para que a gente possa também dar respostas efetivas no sentido de construir uma aprendizagem significativa, um conhecimento que seja capaz de transformar a sociedade lá fora. Eu imagino que o nosso telespectador está notando como é que vai ser os caminhos a serem trilhados pelos nossos vereadores aqui de Anápolis. A bagagem intelectual, a bagagem acadêmica que alguns estão trazendo. Quer dizer, não é aquele salve-se quem puder, não. É a favor da sociedade. Não sei se o senhor observou, mas nós temos aqui um sinalzinho e, lamentavelmente, a nossa produção já falou que o nosso tempo está se esgotando. Mas eu vou querer trazer o senhor aqui mais vezes para a gente bater esse papo, que eu tenho certeza é de interesse também da nossa população. E eu quero deixar agora o professor Marcos Antônio Carvalho, 1.473 votos, educador, psicólogo, ele é o mais novo integrante da Câmara Municipal de Anápolis. Deixar os microfones do Canal 14 para as considerações finais do senhor. Certo. Nesse início de mandato, quero novamente agradecer os 1.473 votos. Quero agradecer quem não votou, mas se manifesta com carinho, com atenção. Quero pedir o fortalecimento nas redes sociais, compartilhando, curtindo, comentando, para que a gente tenha força para fazer esse trabalho, essa parceria com a sociedade civil que é tão importante. Quero agradecer, José Augusto, o convite, me coloco à disposição sempre. Esse é meu papel, é uma tarefa vir aqui divulgar o trabalho, divulgar as ações, e quero deixar um abraço e desejar um feliz 2021 para todos e todas que acompanham essa entrevista e falar da importância dos veículos de comunicação que cumprem um papel fundamental para a divulgação do nosso trabalho e para a construção de uma sociedade mais justa. Professor Marcos, nosso muito obrigado mais uma vez, uma honra tê-lo aqui no programa. Eu é que agradeço. Ao nosso telespectador, muito obrigado e até a próxima. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378. Thelma Amorim. Especialista há 20 anos em estética, pré e pós-operatório em cirurgia plástica. Trouxe para Anápolis a mais moderna clínica de hospedagem pós-operatório em cirurgia. Com quartos climatizados, acompanhamento com profissionais qualificados 24 horas para ajudar na sua recuperação. Drenagem pós-operatório, salas equipadas com modernos equipamentos para redução de medidas e tratamento de flacidez. E ainda contamos com vários tratamentos para melhorar a autoestima. Agende uma visita pessoalmente na rua RA2, quadra 10, lote 25, Residencial Araguaia, ou através dos fones 62 9 9254 5316 ou 9 9227 3361.